Pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Quem pode me dar um retorno? Está me ouvindo bem? Pessoal, boa noite a todos, vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Bom, vocês receberam aí no grupo da sala, também no AVA, mais um probleminha para a realização de uma peça processual, né? Acredito que todos tenham recebido, que estejam no grupo da sala, ou entrou no AVA e verificou o material. Tem um errinho lá que foi com R só, né? Correção parcial. Depois a gente corrige isso lá, tá? Então, é um problema bem simples, cujo exemplo foi um dos exemplos que eu ministrei em sala de aula, que no caso, o juiz deixou de ouvir duas testemunhas, as quais a defesa havia arrolado tempestivamente, né? E disse que já tinha formado o seu convencimento que não iria ouvir as outras duas testemunhas da defesa, né? E nós já estudamos, e aqui coincidiu, né, porque essa matéria de coerção parcial ela pode ser proposta tanto no inquérito como na ação penal, desde que o ato jurisdicional esteja viciado de erro ou abuso de poder da autoridade jurisdicional, né? E que não haja nenhum recurso próprio a impugnar aquela decisão, e que esse erro ou abuso cause uma inversão tumultuária para a parte e cause também um gravame para a parte, né? Então a parte teórica está bem fresca aí, que eu já comentei com vocês nas aulas anteriores que nós estudamos sobre correção parcial, né? Então, e disse também que quem mais utiliza da correção parcial é o Ministério Público, o assistente de acusação. Já a defesa utiliza-se mais do habeas corpus, alegando aí um cerceamento de defesa, uma nulidade no processo, que envolve direto ou indiretamente liberdade de locomoção. Desta forma, poderia se utilizar do HC, né? Mas aqui nós vamos, só que também existe que o HC não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, quando existe recurso próprio, né? E aqui nós estamos falando de correção parcial. Por quê? Se a defesa arrolou as testemunhas tempestivamente, né? E ela vai arrolar isso na defesa preliminar, é o momento que ela tem na defesa preliminar de arrolar as testemunhas. No rito ordinário ela pode arrolar até 8 testemunhas, no processo no plenário do júri ela pode arrolar até 5 testemunhas, né? E é lógico que não entra nesse rol de testemunhas aquelas pessoas que não são obrigadas a depor, né? Por exemplo, mãe, pai, irmã do acusado, esposa do acusado, filho do acusado, né? Essas pessoas não entram no rol numérico de testemunhas. Os peritos também não entram nesse rol, né, de testemunhas, certo? Mas nesse caso, né, um caso típico de correção parcial, onde o juiz, sem fundamentação idônea, ou seja, ele não teria nenhuma fundamentação jurídica, já que quem poderia desistir da oitiva da testemunha é a parte que arrolou. Então, se a defesa arrolou 5 testemunhas e ela quer desistir e ouvir só uma testemunha, ela pode desistir das outras testemunhas que ela arrolou, tá certo? Mas caso ela insista na sua oitiva, não resta outra alternativa para o juiz senão ouvir aquelas testemunhas arroladas pela defesa. Ou se fosse no caso da acusação, a mesma coisa. O que importa é que o juiz não pode nem ouvir as testemunhas arroladas fora do prazo legal e nem deixar de ouvir as testemunhas tempestivamente arroladas. Quando eu falo que ele não pode ouvir testemunha arrolada fora do prazo legal, eu estou dizendo porque o artigo 156 ele dá mais amplitude, né, no processo penal para o juiz, porque aqui o que vige é o princípio da verdade real, verdade material.
Então o juiz tem mais liberdade na produção da prova, em nome desse princípio. Só que também ele não pode ser parcial, né? Ele não pode, o Ministério Público não arrola nenhuma testemunha, ele vai lá e vai ouvir 5 testemunhas que acusam o réu. Aí ele está sendo parcial. Da mesma forma a defesa não arrola testemunha, o juiz vai ouvir testemunhas que a defesa poderia ter arrolado e não arrolou. Isso não impede que o juiz ouça as testemunhas para formar o seu convencimento como testemunha do juízo. Não impede também que o juiz ouça testemunhas referidas, se for para formar a sua convicção, fato que o próprio artigo 156 do Código de Processo Penal autoriza tal procedimento, certo? Mas aqui então está bem definido o recurso próprio aqui que vai ser impugnado, é a correição parcial, que, conforme nós estudamos, a fundamentação dela está lá no decreto do Estado de São Paulo, que aí é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Vocês vão entrar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decreto 3/69, que é o Código Judiciário do Estado de São Paulo, artigo 93, 94, que fala do procedimento, né? E também o artigo 6º, inciso 1 da Lei 5.010/66, que é uma lei federal, que trata da correição parcial. E até mesmo o regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Então esses são os fundamentos que vocês vão utilizar para propor a correição parcial. Olha, o artigo 94 do Código Judiciário do Estado de São Paulo, ele diz que a correição parcial deve seguir o rito do agravo de instrumento. Então, vocês vão interpor a correição parcial onde? No Tribunal de Justiça. Então, o endereçamento: Excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se fosse um âmbito federal, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Tá? Então aqui vocês vão endereçar ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, fulano de tal, salvo engano eu coloquei lá, José, já qualificado, nos autos da presente ação penal, número tal, vem respeitosamente por meio de seu advogado, fulano de tal, com AB número tal, com escritório na rua tal, a presença de Vossa Excelência, propor ou interpor a presente correição parcial, e aí você pode, se ela segue o mesmo rito do agravo de instrumento, você pode invocar o efeito suspensivo, conforme o próprio artigo 1019 fala que o relator poderá dar efeito suspensivo. Então você pode pôr correição parcial com pedido de efeito suspensivo. Olha que interessante. Por quê? Aí vai suspender o processo até o julgamento da correição parcial. Então, viu que o juiz encerrou a instrução do processo no problema que eu passei para vocês. E o próximo passo é intimar a acusação e a defesa para apresentar as alegações finais. E aí já vem a sentença. Certo? Mas você está dizendo aí que houve um erro em procedendo que causou tumulto processual quando o juiz deixou de ouvir as duas testemunhas arroladas tempestivamente pela defesa. Certo? Então, correição parcial com pedido de efeito suspensivo, com fundamento. Aí no artigo 93, 94 do decreto 3/69, ou seja, o Código Judiciário do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 6º, inciso 1 da Lei 5.010/66, combinado com o artigo 3º do Código de Processo Penal. Por quê? Esta lei, ela fala da correição parcial no âmbito federal, mas então você está fazendo uma interpretação analógica, porque senão, se você fundamenta só no Código Judiciário, pode mas então ela seria inconstitucional porque ela foi prevista em lei estadual e legislar sobre o processo é só a União, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então você põe Lei 5.010/66 combinado com o artigo 3º do Código de Processo Penal, que admite a interpretação analógica, a interpretação extensiva, pelos seguintes
fatos e fundamentos que a seguir passa a expor. Certo? 2 pontos. Aí vamos lá, requisitos de toda a petição inicial. Letra A, os fatos. Então você vai narrar resumidamente o que eu coloquei para vocês do problema. O que eu coloquei no problema para vocês? Que o fulano de tal foi processado em audiência de instrução, ele havia rolado 5 testemunhas na defesa preliminar, o juiz ouviu 3 testemunhas e disse que não iria ouvir as outras 2 testemunhas, sob o fundamento que já estaria formado a sua convicção, motivo pelo qual ele estaria encerrando a instrução do processo, após o interrogatório do réu. Né? Esses são os fatos. Né? O direito. Então, letra B, o número 2, o direito. Então, aqui vocês vão explicar que o que ocorreu com essa decisão do juiz é um erro improcedente. Ou seja, houve um erro no procedimento que causou um gravame, um prejuízo para a parte, né? Que depois vocês vão explicar que inexiste recurso próprio para impugnar esta decisão, motivo pelo qual vocês estão utilizando a correição parcial. Né? Então, toda a questão de direito que invoca esse erro improcedendo, ou seja, que causou um erro no procedimento, causou um gravame para a parte, não há recurso próprio para impugnar esta decisão, né? E causou um tumulto processual ou uma inversão tumultuária do processo. Estou olhando para cá porque eu estou escrevendo aqui, vou falando e vou escrevendo uma folha aqui para não perder o raciocínio, né, da peça. Então, a parte do direito é você dizer por que cabe correição parcial, quando cabe a correição parcial e por que o juiz errou. Porque a lei, se você buscar lá no procedimento, no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, você vai verificar que, primeiro, né, a parte tem o direito de arrolar até 8 testemunhas no processo ordinário. Né? Primeiro ouve-se a vítima, testemunhas de acusação, peritos, testemunhas de defesa, interrogatório, alegações finais. Se não houver outras diligências, né, antes das alegações finais, o juiz encerra a instrução, abre as alegações finais e, na sequência, ele profere a sentença. Tá? Então, tudo isso você vai explicar que aqui é caso de correição parcial, que o juiz fez com aquela decisão que ele proferiu, não ouvindo as 2 testemunhas, ele causou um tumulto processual, que gera um prejuízo para a defesa. Né? E o prejuízo está demonstrado, porque a testemunha foi arrolada tempestivamente pela defesa, e ela tem o direito. E o que está ocorrendo aqui é um cerceamento de defesa. E a Constituição Federal, ela prevê que nos processos, em geral, o réu tem o direito a ampla defesa. É ampla defesa, utilizando todos os recursos a ela inerentes. Então, essa é uma garantia constitucional que foi violada com a decisão do juiz. Então, você pode falar da garantia constitucional, que a todos são assegurados nos processos judiciais, extrajudiciais, a ampla defesa, o contraditório, né, a todos os acusados em geral. Né, o contraditório aos acusados. É lógico que não tem contraditório em fase extrajudicial, ou seja, em inquérito policial. Né? Tá certo? Tudo bem? Então, essa é a questão de direito, que nós já exploramos aqui. C, do pedido. Então, o pedido, aí você pode enumerar aqui, ó, inciso primeiro, do pedido. Em primeiro lugar, que seja conhecida a presente correição parcial. Tá? 2, que seja concedida a liminar para
que seja dado efeito suspensivo no presente recurso, comunicando o juiz de primeiro grau. Certo? Então, você vai pedir primeiro que a correição parcial seja conhecida. Segundo, que seja concedida a medida liminar para conceder o efeito suspensivo à presente correição parcial, suspendendo o andamento do processo até o julgamento do mérito da correição parcial. 3. No mérito, seja dado provimento à correição parcial para reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu a oitiva das testemunhas tempestivamente arrolada pela defesa. Tá? Quarto, que seja intimado a Procuradoria-Geral de Justiça para oferecimento do parecer. Ribeirão Preto, data tal, assinatura do advogado. Então vocês verificam que não muda muito, né? Os fatos, o direito, onde você vai dizer por que é cabível aquele recurso, por que aquele recurso é cabível, por que ele é adequado e quais as razões que você tem para que aquela decisão objeto da correição parcial seja reformada pelo tribunal, seja modificada pelo tribunal. Aí você vai, violação à garantia constitucional da ampla defesa, erro em procedendo, prejuízo para a parte, gravame para a parte, inversão tumultuária do processo, inexistência de recurso próprio para impugnar aquela decisão. Certo? Tudo isso você vai demonstrar onde? No direito. E o pedido, aqui nós pedimos uma liminar. Então, que seja conhecido inicialmente, porque se a sua carta, aliás, a sua correição parcial não tiver devidamente instruída, por quê? Você tem que pegar aquelas peças lá do processo. Lembram lá do artigo 1017 do Código de Processo Civil, que fala o que deve conter no agravo? Petição inicial, resposta, procuração das partes, decisão agravada, certidão da decisão agravada. Todos esses documentos devem instruir a sua correição parcial. Todos esses documentos devem instruir, porque ela tem o mesmo procedimento do agravo de instrumento. Então, se o processo, você pode juntar, junta-se o presente correição, cópia integral do feito que tramita em primeiro grau de jurisdição. Pronto. Porque aí ela vai estar devidamente instruída. Por quê? Se você, por exemplo, não coloca a decisão objeto do recurso, o tribunal pode falar: eu indefiro liminarmente, nem conheço a sua correição parcial. Eu não conheço, porque você não deu nem elementos para ele verificar a tempestividade do recurso ou sequer tomar conhecimento da decisão objeto do recurso. Então, por isso que a sua correição parcial, como no agravo, ela tem que estar devidamente, instruída, para que aí o tribunal, fazendo aquele juízo inicial, que é o juízo de prelibação, verificando os requisitos objetivos, requisitos subjetivos, ele passe então a examinar o mérito da sua correição parcial, e aí é o que nós falamos quando ele analisa o mérito, ele está fazendo um juízo de delibação, certo? Ele faz o juízo de delibação, analisando o mérito, dizendo se dá provimento à correição parcial ou nega provimento à correição parcial. No Tribunal de Justiça de São Paulo, há até previsão, salvo engano, no artigo 837, por aí, no regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prevê que, se demonstrado realmente um erro do juiz, ele pode ser enviado cópia do procedimento ao Conselho Superior da Magistratura, para que possa analisar e, até se for o caso,
responsabilizar o juiz pelo erro improcedendo ou abuso de direito, né? Aqui nós verificamos que houve um erro, que o juiz estaria decidindo contrário o que determina a lei, contrário o que determina a Constituição, que reza o princípio constitucional da ampla defesa que deve ser observado nos processos no âmbito do judiciário. Tá bom?